Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos aí na nossa aula de número 57. Muito bem, revisão e avaliação. Vamos revisar conteúdos da nossa terceira unidade. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar a nossa revisão falando de advérbio, que é uma classe de palavras, né? Nós temos ali 10 classes de palavras, os substantivos, os adjetivos, os verbos, os numerais, os pronomes, as conjunções e nós temos os advérbios também. Então vamos acompanhar comigo algumas frases para nós entendermos qual a posição, né, dessa classe gramatical dentro das nossas orações. Vamos lá. Olhem aí, qual é o advérbio e qual a sua função, né? Qual é a função que nós temos, qual a função que o advérbio vai ter dentro aí das nossas orações. Quando eu digo assim, choveu muito esta noite, certo? Primeira coisa, nós temos que entender, nós temos que encontrar, na verdade, o verbo. Eu já falei para vocês durante aí toda a nossa unidade que o verbo é como se ele fosse o coração, né, da nossa oração, ali uma parte vital da nossa oração. Então, nós temos que encontrar primeiramente o verbo. Lembram lá do conceito de verbo? Verbo é aquela palavra que vai indicar o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza, né? Nós temos também aí os verbos de ligação, os verbos de ação, que nós precisamos identificar esses verbos dentro das nossas orações, certo? Então, olhem comigo aí. Choveu muito esta noite. Choveu é um verbo, é um fenômeno da natureza, né? Tem alguma palavra que está modificando o sentido desse verbo, né? Dando um outro sentido a esse verbo? Temos. Temos a palavra muito, né? Temos a palavra muito. Opa, vamos voltar aqui rapidinho. Pronto, temos a palavra muito, né? Se eu dissesse assim para vocês, choveu pouco esta noite, o sentido desse verbo aqui, ele teria mudado, né? Quando eu digo choveu muito, choveu pouco, teria. Uma coisa é eu dizer que choveu muito, que choveu em grande quantidade, e eu dizer para vocês que choveu pouco, né? Que choveu em pouca quantidade, em menor quantidade. Logo, essa palavra muito, nós chamamos de advérbio, né? De advérbio. Vou colocar na sigla aqui para vocês, tá bom? Essa palavra está modificando, está alterando o sentido do verbo. Logo, nós podemos chamar de advérbio, tá bom? Próxima frase, olha só. A casa está mal arrumada. Qual seria aí o verbo dessa frase, dessa oração, né? Está, certo? Ó, a casa está mal arrumada, é o estado em que a casa se encontra. Logo, está é um verbo, tá bom? Então, a casa está mal arrumada. Se eu dissesse para vocês assim, a casa está bem arrumada, né? Quando eu digo a casa está bem arrumada, eu tenho alteração de sentido? Eu tenho uma alteração de sentido. Né? Então, nesse caso, a palavra que está alterando, modificando o sentido do verbo, é a palavra mal, né? Logo, se a palavra mal está alterando, né, o sentido do verbo, eu tenho um advérbio, tá? Mesma coisa, se a nossa oração tivesse a palavra bem ao invés de mal, ó, a casa está bem arrumada, teria outro sentido, mas aí a nossa frase é mal arrumada, certo? Muito bem. Nossa terceira frase. O endereço o qual você procura fica longe. O endereço o qual você procura fica longe. Nesse caso aqui, vejam que nós temos dois verbos, né? O verbo procura e o verbo fica, né? O verbo procura e o verbo fica. Nesse caso, eu tenho uma locução verbal, né? Porque eu tenho dois verbos juntinhos aí, ó.
O endereço qual você procura fica longe, tá? E aí, nesse caso, nós temos uma palavra também alterando o sentido desse verbo. Do verbo fica, né? O endereço qual você procura fica longe. Se eu mudasse aqui longe para perto, tá? O endereço qual você procura fica perto. Eu teria alteração de sentido. Logo, essa palavra aqui, ó, que altera o sentido do verbo, é um advérbio, tá bom? Lembrando que a palavra, então, que altera o sentido, né, modifica o sentido do verbo, nós chamamos de advérbio, certo? Muito bem, então vamos ver o conceito definitivo aí da palavra advérbio, ó. Olhem aí, a palavra advérbio vem do latim adverbium, de ad, que é junto a, e verbum, que é palavra, parte do discurso que expressa a oração. Então, advérbio é que está junto ao verbo, né? A palavra que está ali juntinho do verbo. Olha só, vamos continuar. Advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, né? Então, não somente do verbo ela vai modificar o sentido, né? A palavra advérbio, mas ela pode modificar também o sentido do adjetivo e do próprio advérbio, tá? Então, olha só, nosso time jogou bem. A palavra jogou é o verbo que nós temos na nossa oração. E a palavra que está modificando o sentido, né, de jogou é bem, é um advérbio. Se eu dissesse assim para vocês, nosso time jogou mal, eu teria alteração de sentido? Eu teria uma modificação de sentido? Teria. Uma coisa é você jogar bem, outra coisa é você jogar mal. Então, nosso time jogou bem, quer dizer que foi ali bom, né, o resultado, então, do time, o jogo do time. Nesse caso, a palavra bem está alterando o sentido, modificando o sentido da palavra jogou, que é um verbo, tá? Então, se ela altera o sentido, nós temos um advérbio, tá? Continuando. O centroavante é muito veloz, né? O centroavante é muito veloz. Então, muito, nós temos aí um advérbio que modifica o sentido do adjetivo veloz, tá? Então, o centroavante é pouco veloz. Alteraria o sentido do adjetivo? Alteraria. Então, a palavra muito é um advérbio, tá? Então, está alterando o sentido do adjetivo. O ponta esquerda chutou muito bem. Então, o ponta esquerda chutou é o verbo, muito, advérbio, e bem também vai ser advérbio. Nesse caso, muito bem, né? O advérbio ele está modificando o sentido do próprio advérbio. Se eu dissesse assim para vocês, o ponta esquerda chutou muito mal, né? Eu estaria modificando o sentido desse advérbio que é o muito. Então, logo, bem também vai ser advérbio, ok? Muito bem, olha só então os nossos outros exemplos. Nós temos aí, né, o melhor meio de ser bem servido é servir bem. E temos a segunda frase que é torne amigos os que se encontram perto e os que estão longe se aproximarão. Temos algumas palavrinhas para vocês aí refletirem, né? Então, no primeiro provérbio, que é esse aqui que nós estamos vendo, né? Que palavra está intensificando ou reforçando o sentido do verbo servir? Vamos encontrar o verbo servir? Olha só. O melhor meio de ser bem servido é servir bem, né? Então, encontramos aqui o verbo servir, né? Muito bem. E qual é a palavra que está intensificando ou reforçando o sentido do verbo servir? Bem, né? Olha só aqui, bem. A palavra bem, então, vai ser um advérbio, certo? No exemplo de número 2, nós temos aí, ó, no segundo provérbio, que palavras estão dando ideia de lugar?
Então, torne aqui no nosso segundo exemplo, tá? Torne amigos os que se encontram perto e os que estão longe se aproximarão. Então, que palavras estão dando ideia de lugar? Quando eu digo assim, ó, torne amigos os que se encontram perto, é um lugar, está perto, né? E os que estão longe também dá essa ideia de lugar, se aproximarão. Então, as palavras perto e longe eu chamo de advérbios, tá bom? Nós podemos chamar, então, essas palavrinhas bem, perto, longe, de advérbios. Por que que o senhor trouxe esse exemplo, professor? Porque nós temos uma classificação para esses advérbios, né? Então, vejam que primeiro eu perguntei de vocês a palavra que estava intensificando. Então, é como se esse advérbio ele fosse de intensidade, né? E no segundo elemento aí, no segundo provérbio, quais as palavras que davam ideia de lugar? Então, é como se esses advérbios fossem classificados como lugar. Olha só. Ó, a classificação dos advérbios, né? Os advérbios, então, são classificados de acordo com a circunstância que indicam. Eles precisam ser, ser identificados conforme essas circunstâncias que eles apresentam. Então, vejamos a seguir o quadro de classificação dos advérbios mais comuns. Olhem os quadros. Primeiro, então, nós temos as circunstâncias e depois nós temos os advérbios, né, que vão dar essa ideia. Primeiro, circunstância de tempo. Olha só. Ontem, hoje, amanhã, já, agora, logo, cedo, tarde, outrora, breve, nunca, sempre, jamais, né? Então, todos esses advérbios aí, eles dão ideia de tempo. Os advérbios que dão ideia de lugar. Aqui, lá, ali, acolá, abaixo, acima, perto, longe, distante, além, aquém, adiante, atrás, fora, dentro. Advérbios de modo, ó, circunstância de modo. Bem, mal, devagar, depressa, assim, melhor, pior. E quase todos aí terminados em mente, educadamente, raramente, comumente, tá bom? Temos também de intensidade, ó, o nosso exemplo que apareceu lá. Muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, demais, demasiado, quanto, tanto, né? São advérbios que dão ideia de intensidade. Advérbios que dão ideia de dúvida. Talvez, porventura, acaso, quiçá, provavelmente, né? Nós temos aí esses advérbios dando ideia de dúvida. Afirmação, sim, certamente, realmente, deveras. Negação, não, nunca, jamais, tampouco, né? Então temos aí todos a classificação desses advérbios. Temos também os advérbios interrogativos, que são as palavras onde, aonde, donde, porquê, quando e como, certo? Muito bem. Entendido, então, o nosso assunto de advérbios? Perfeito. Nós vamos passar agora para outro conteúdo, né, que foi bastante discutido na nossa terceira unidade, que são os períodos, né? Olha só. Olhem aí. O período, né? Toda frase que é formada por uma ou mais orações é chamada também de período. Eles podem ser simples ou compostos. Então, nós já temos aí o conceito, tá? E a classificação. Toda frase que é formada por uma ou mais orações é chamada de período, tá? Eu posso ter uma oração ou eu posso ter mais de uma oração. Eles podem ser simples e compostos. E a partir dessa quantidade de orações dentro dos períodos é que eles vão ser classificados em simples e composto. Vamos ver o período simples. Muito bem, olha só. O período simples, né? Sentença que comporta somente uma oração, certo? Então, só vai ser uma oração dentro do nosso sujeito ou do nosso período simples, tá? O período simples é também chamado de oração absoluta. Nesse período, o ponto de interrogação
o ponto final e a exclamação indicam o fim da oração. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Nós estamos vendo aqui que o período simples é aquele que vai comportar somente uma oração, tá? Eu só vou ter uma oração nesse período e ele pode ser chamado também de oração absoluta, né? É período simples ou oração absoluta. E aí o ponto de interrogação, né, o ponto final e o ponto de exclamação é que vão indicar o fim dessa oração, tá? E a partir daí nós entendemos então que fechou uma oração e eu posso ver a quantidade, então, de períodos que eu vou ter dentro aí, né, desse nosso contexto, dessa nossa sentença. Olhem os exemplos comigo. Primeiro deles, a menina é linda. Mais uma vez, digo para vocês que o coração da nossa oração é o verbo. Então, eu preciso primeiro identificar o verbo da nossa oração, que já estão todos aqui identificados para vocês, tá? Então, a menina é linda. Eu só tenho um verbo nessa oração, né? Lembram lá que para saber a quantidade de orações, eu tenho que saber a quantidade de verbos? Um verbo, uma oração. Muito bem. A menina é linda. Logo, se eu tenho apenas um verbo, eu vou ter uma oração. E se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Ok? Muito bem. Então, vamos fazer uma continha aqui. Não, lógico, né, que não é matemática, mas nós vamos organizar essa informação. Eu tenho um verbo, certo? Que é igual a uma oração, que é igual a um período simples. Certo? Básico isso aí. Muito bem. Nosso segundo exemplo. Mário comprou um carro. Mário comprou um carro, tá? Vejam que comprou é o nosso verbo, tá? Então, aqui, comprou é o nosso verbo. Tem outro verbo nessa oração? Não, só vou ter sujeito aqui, Mário, né? Então, quem comprou um carro? Mário. Mário é sujeito, comprou um carro predicado. E aí, nós temos o verbo que vai indicar que é um período simples, porque eu só tenho um verbo. Logo, eu tenho um verbo que é igual a uma oração, vou colocar um bem aqui, que é igual a um período simples. Muito bem, continuando. Os dias de outono são mais curtos, né? Então, quantos verbos eu tenho nessa oração? Apenas um, né? Que é o são aqui, ó. Tá? Então, os dias de outono são mais curtos. Se eu tenho apenas um verbo, né? Vou colocar bem aqui embaixo. Eu tenho um verbo, eu vou ter uma oração. E uma oração, eu vou ter um período simples, né? Lembram que o período simples, ele só comporta uma oração, tá? Só vou ter uma oração. Próximo exemplo. Acorda, dona Edinalva. Em acorda, dona Edinalva, eu vou ter apenas o quê? Um verbo também, né? Que é o verbo acordar. Logo, se eu tenho apenas um verbo, tá? Acorda, dona Edinalva, eu vou ter um verbo, é aquele mesmo esqueminha. É aquele mesmo esqueminha, ó. Um verbo igual a uma oração, que é igual a um período simples. Tá bom? Muito bem. Ele abre a boca. Ele abre a boca. Em ele abre a boca, abre é o nosso verbo, né? Apenas uma oração, e aqui vocês já entendem, né? Ele abre o verbo, uma oração, eu vou ter um período simples, tá? E o nosso último exemplo de período simples, viajarei sempre nas suas férias. Eu só tenho também um verbo. Tem outro verbo nessa oração? Não tem. Então, viajarei é verbo, certo? Se eu tenho apenas um verbo dentro da minha oração, se eu tenho apenas um verbo, eu só vou ter uma oração. E se eu tenho uma oração dentro do período, esse período vai ser período
simples. Certo, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Período composto, né? Então, nós vamos ver a diferença aí do período simples e do composto. Se no período simples eu tenho apenas uma oração, o período composto ele vai ser formado por pelo menos 2 orações. Isso mesmo. Então, olha só. A principal diferença deles é a quantidade de orações dentro do período. Se eu tenho uma oração, período simples. Se eu tenho mais de uma oração, período composto. Então, o período composto ele tem que ter pelo menos 2 orações. Eu posso ter 3, 4, 5, né? Dependendo aí da quantidade, né, que for criada essa oração, tá? Esse período, né? Quantas orações eu vou ter dentro desse período. Mas o período simples ele é formado por uma oração e o período composto por pelo menos 2 orações. Vamos ver nos nossos exemplos. Ela canta e dança muito. Quantos verbos eu tenho aqui? 2 verbos, né? Ó, canta e dança. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Ela canta primeira oração e dança segunda oração, né? Primeira e segunda oração. Se eu tenho 2 orações, eu vou ter um período simples. Muito bem, tá bom? Não sei quantos batons havia na caixa. Quantos verbos eu tenho aqui? 2 verbos. Sei e havia. Logo, eu tenho 2 orações. A primeira oração, não sei quantos batons. E a segunda oração, havia na caixa. Então, primeira oração, né? Primeira oração, segunda oração. 2 orações, eu vou ter um período simples. Muito bem. Terceira oração. Levantou e começou a gritar. Vejam que aqui eu já tenho 3 verbos. Levantou, começou, gritar. Se eu tenho 3 verbos, eu vou ter 3 orações. Levantou e começou a gritar. 3 verbos, 3 orações, período simples, tá? Período simples. Muito bem. O rapaz acorda e senta no sofá. O rapaz acorda, primeira oração, aqui ó, um verbo, e senta no sofá. Senta, outro verbo, outra oração. 2 orações igual a um período simples. Muito bem. Assaltou a loja e correu para o carro. Assaltou, verbo, correu, verbo. 2 verbos, 2 orações. Assaltou a loja, primeira oração, e correu para o carro. 2 orações, período, sim. Desculpa, gente, período composto. Período composto. Tô viajando aqui, tá? Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Vamos só corrigir aqui. Tudo aqui que eu falei para vocês é período composto, tá? O professor tá ficando doido aqui. Vamos lá. Tudo aqui é período composto, tá? 2 orações, período composto. Pronto. Não sei quantos batons tem, não havia na caixa, 2 orações, período composto. Levantou, começou a gritar, 3 orações, período composto. Acorda e senta, período composto. Tá bom? Assaltou, correu, período composto. Eu adoro ler, ir ao cinema e ouvir música, tá? Então vamos lá. Eu adoro, né? Eu adoro ler. Aqui nós temos a primeira. Ir ao cinema, segunda. E ouvir música, a terceira. Ah, professor, mas aqui tá adoro ler, né? Nesse caso, nós também temos aqui uma locução verbal, né? Eu adoro ler. Então, primeira oração.
ir ao cinema, segunda oração, e ouvir música, a terceira oração. Então, 3 orações, logo eu vou ter um período composto, tá? Período simples, só mais uma vez relembrando que período simples é o período que só vai ter uma oração, e período composto vai ter no mínimo 2 orações, né? Ou mais aí, como nós vimos nos exemplos, tá bom, pessoal? Obrigado pela participação de vocês, eu vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!